Daqui 4 meses eu vou fazer 30 anos e decidi que eu vou mudar até lá. Eu quero zerar tudo do ano de 2025, que já aconteceu, e até eu completar 30 anos eu quero mudar muita coisa. Para contextualizar, em janeiro de 2026, no dia 2, eu vou fazer 30 anos. Em especial, janeiro sempre é aquela época de mudança para todo mundo. Todo mundo tá animado, quer começar uma coisa nova, um hábito novo, mas para mim, em especial, sempre foi mais importante ainda porque tem esse sentimento de mudança mesmo, porque é meu aniversário. E ano que vem vou fazer 30 anos e, querendo ou não, essa é uma idade que pega um pouco a gente. Por mais que eu não esteja ligada a essa questão, ai, vou fazer 30 anos, com uma seriedade, porque eu sei que é só uma passagem cronológica, mas ainda assim não tem como negar que é uma fase que a gente fica muito pensativa. Começa a pensar no que fez, no que deu certo, no que deu errado. É inevitável a gente também lembrar das expectativas que a gente tinha para esse momento. Ah, eu pensava com 30 anos eu vou ser de tal jeito, eu vou ter feito isso. Então, por isso que chegou esse momento para mim. E eu percebi que, por mais que setembro não é necessariamente uma época que as pessoas comecem nada, eu quero começar, porque nos próximos 4 meses eu tenho muito tempo para mudar muita coisa. Para você entender, em 2024 eu resolvi sair do meu emprego porque eu não estava feliz, não estava me fazendo bem mais e chegou num ponto que era só coisa negativa. Eu queria começar uma coisa nova, uma coisa totalmente diferente do que eu já vinha fazendo. Chegou num ponto que, se antes eu conseguia chegar em casa e desligar do trabalho, pensar em outras coisas, eu estava numa fase que eu chegava em casa e eu estava tão preocupada, tão sobrecarregada, de uma forma negativa com o trabalho, que eu só conseguia pensar nos problemas, nas coisas que eu tinha para resolver. Eu até sonhava de noite, eu não conseguia dormir pensando nas preocupações, nos problemas. E isso começou a me fazer mal, tanto na vida profissional quanto em outras áreas também. Na verdade, esse sentimento ruim já vinha de outras épocas, porque na época da faculdade eu já pensava, eu tinha esse sentimento que eu não estava na área certa, sabe? Mas foi continuando e quando chegou ali em setembro de 2024, eu lembro que eu parei no escritório e olhava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo na minha vida? Como que eu vou mudar isso? Eu nunca mais vou sair daqui. E foi isso assim que me deu um estalo mesmo, sabe? Eu tava infeliz mesmo, eu não tinha, nada me alegrava, não tinha motivação para nada. Nenhum projeto novo me alegrava, nenhum trabalho, alguma atividade, nada assim me empolgava. Comecei a querer procurar, né, o que estava me fazendo sentir daquela forma e, como de costume, eu tenho de sempre ler livros sobre aquele assunto para tentar entender alguma coisa, aprender alguma coisa diferente. Então eu decidi que ia voltar a ler a Bíblia, que era uma coisa assim que eu tava perdendo, assim, do devocional, e eu queria fazer aquela leitura, tipo, todos os livros, sabe? Sem pular nada. Uma leitura, assim, cheia da Bíblia do começo ao fim. E também quis começar a ler outros livros. Então eu escolhi um título que me interessava, aleatório, e eu ia lendo um livro atrás do outro, aleatório, assim. E eu fazia anotações. Primeiro eu comecei a fazer à mão, em um caderninho mesmo. Mas aí depois pegou um volume grande de anotações e eu comecei a anotar no Notion para deixar organizadinho, assim, por livro, né? Porque daí eu comecei a ler um livro atrás do outro. Mas até então, naquela época, eu não podia largar meu trabalho. Como a maioria das pessoas, né, eu imagino, tinha questão financeira, então eu não podia largar tudo naquele momento, precisava me organizar, me preparar. E também uma questão emocional, porque tinha uma insegurança, né? Até aquela questão de pensar, nossa, o que que eu vou dizer para as pessoas que está acontecendo? E eu percebi que também tinha uma questão de identidade, porque pensa se você não se identifica, mas você sempre acha que a pessoa é, ela é seguida, o sobrenome dela é profissão. Tipo, a Maria, dentista, o João, arquiteto, o fulano, sei lá, professor. Então a gente sempre meio que se qualifica com o nome e com a profissão. E parece que quando você não tem a profissão, tira a profissão, você fica meio tipo, e aí, você vai ser a Tainá o quê? E eu ficava pensando nisso, sabe? Só de pensar assim, nossa, alguém vai me pedir o que eu tô trabalhando e eu vou falar, eu vou responder o quê? Você é a Tainá o quê, sabe? Então eu sabia que eu tinha que me planejar não só financeiramente, mas também emocionalmente para sair. E como eu tenho essa questão de procrastinar ou de tomar, né, eu tenho dificuldade de tomar decisões, eu coloquei uma data limite, até tal data eu vou sair. E
para isso, sabe, aquilo começou a, nossa, tá chegando, então eu tenho que me organizar. Tinha que colocar uma pessoa no meu trabalho, né, que ia assumir o meu trabalho por mim, mas também eu tinha que me preparar para quando eu saísse, eu ia fazer o quê? Como que eu ia descobrir o que eu queria fazer? E no começo do ano, desse ano, chegou a data que eu falei que eu ia sair mesmo, e eu saí, e daí começou aquela coisa, né, nossa, o que eu vou fazer agora? E eu só tinha uma coisa eu sabia, né? Eu queria trabalhar com a internet. E me veio aquele desejo que eu já tinha uns 4 anos atrás, quando eu me casei. Eu tive o desejo de começar a gravar vídeo, mas não comecei na época. E me veio isso de novo, então gravar vídeo, alguma coisa com a internet. Mas ao mesmo tempo que eu sabia, é aquela coisa meio distante, porque você não conhece ninguém que trabalha com isso, ou ninguém que tenha se dado bem fazendo isso. Então parece que é meio que uma coisa que não existe, sabe? Que não vai dar certo, que é muito fora da tua realidade. E de lá pra cá foram muitos altos e baixos. Eu gravei vídeo pro Instagram, mudei algumas coisas, mas parece que chegou agora um ponto de virada que eu sei que eu tenho que mudar, sabe? Que eu tenho agora 4 meses até os 30 anos. E parece que é um prazo que eu me coloquei para mudar algumas coisas. E eu não quero necessariamente ser aquela coisa que eu tinha idealizado. Ah, como que eu vou ser? Que mulher que eu vou ser quando eu tiver 30 anos? Mas tem coisas que sim, eu queria fazer até 30 anos. Ou que eu quero fazer para que os meus 30 anos sejam de tal forma, meu próximo ano. Ou para que os próximos 3 anos sejam de tal jeito. E tem coisas que eu nunca fiz por falta de constância, falta de foco mesmo, e que agora chegou a hora. Então, se eu posso dar 2 dicas, primeiro, coloque um prazo para fazer as coisas. Foi o que eu fiz, coloquei um prazo para sair e agora eu tô colocando um prazo para fazer algumas coisas. E a segunda é escrever sobre isso, ou escrever, falar, ler sobre isso, porque eu escrevi as metas, o que eu quero, profissional e pessoal, enfim, e também eu coloquei a visão de como vai ser quando eu chegar lá. Por exemplo, uma das minhas metas aqui, que tem tudo a ver com o vídeo, é ter os 1.000 inscritos no canal do YouTube. E para isso eu tenho que fazer algumas coisas. Mas se eu ficar sempre naquela, quando eu tiver 1.000 inscritos, quando eu tiver 1.000 inscritos, mas não colocava nada prático para fazer isso. Então, a minha meta é até o final do ano ter os 1.000 inscritos aqui no canal. E eu coloquei já a visão, eu escrevi a visão e já tô me imaginando que quando eu abrir o meu YouTube lá e ver que vai ter 1.000 inscritos, eu vou me sentir de tal forma, eu vou comemorar, vou ficar feliz, vou fazer um vídeo falando que eu tô com os 1.000 inscritos. Então, coloca a meta, mas também já tá visualizando, sabe? Já tá fazendo com que aquilo seja verdade, nem que seja só na tua cabeça, até que vai ser verdade na vida real mesmo. Então, em resumo, eu coloquei a meta que eu quero mudar para ser quem eu quero ser. E até eu não chegar lá, eu vou me comportando como se eu já fosse, entende? E se para mim janeiro vai ser um mês de mudança de idade e de tudo, como é janeiro para todo mundo, até lá eu tenho que mudar algumas coisas. Então, setembro para mim vai ser um ótimo mês para começar. E eu sempre penso naquela frase, tenho pensado, né, para esse processo agora, que é loucura a gente achar, não sei de quem que é a frase, não lembro, mas é loucura a gente achar que vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E é nisso que eu tô pensando. Como que eu vou acordar e viver da mesma forma e querer que alguma coisa mude? Porque não vai mudar. O que eu fiz até hoje, da forma que eu fiz, deu os resultados que eu tenho. Se eu quero outros, vou ter que fazer outras coisas. Então é nisso que eu tenho pensado, é o que eu quero fazer que eu ainda não fiz, por que que eu não fiz e o que está me faltando para isso. Então eu tenho escrito, pensado, lido sobre isso para tentar entender o que está me faltando. Escreve aqui nos comentários se você tem alguma coisa parecida assim que você está pensando. E daqui até o final do ano fica comigo para ver o que dá pra gente mudar quando a gente decide mudar. Se você gostou do vídeo, clica no gostei e compartilha.